Olá, tudo bem? Gostaria de estar trazendo uma palavra. Vou estar dando início com uma oração. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, eu entro na Tua presença, Senhor, diante da Tua face nesse momento e te peço sabedoria e discernimento para poder expor a Tua palavra segundo a Tua vontade, segundo o Teu coração. No nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. A palavra de hoje me trouxe um pouco de motivação e eu queria estar podendo compartilhar isso, né? Se você tem uma Bíblia aí, se você quiser me acompanhar, lá em 1 Samuel, capítulo 19, o versículo 9 ao versículo 10. Mas um espírito maligno, mandado pelo Senhor, apoderou-se de Saul quando ele estava sentado em sua casa, com sua lança na mão. Enquanto Davi estava tocando harpa, Saul tentou encravá-lo na parede com sua lança, mas Davi desviou-se e a lança encravou na parede, e Davi conseguiu escapar naquela mesma noite. Eu tive pensando um pouco nessa palavra em relação às dificuldades que o inimigo estipula nas nossas vidas. As dificuldades que o inimigo coloca para nos bloquearmos de conquistar aquilo que o Senhor tem para nós. Eu não sei o que você tem passado aí, eu não sei em que situação você tem se deparado, né? Talvez você tenha buscado algo e o inimigo tem tentado te bloquear, tem tentado te impedir de prosseguir naquilo que o Senhor tem para você. Mas a palavra de hoje, ela nos traz perseverança. Nós precisamos ser perseverantes naquilo que nós queremos, naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Aqui, como a história de Davi, conta um relato do período em que Saul procurava matar Davi. E aqui, um pouquinho mais adiante aqui, no início, tá assim, ó: Senhor apoderou-se de Saul quando ele estava sentado em sua casa. Esse espírito maligno, ele foi mandado pelo Senhor. Quantas vezes nós paramos, né, diante das situações, das dificuldades e pensamos, vai ser difícil para mim conseguir chegar aonde Deus quer que eu chegue. Talvez o inimigo tenha dificultado a sua direção, né? Talvez você olhe e o inimigo tenha desviado o seu foco, né? O foco que Deus tem para a tua vida. E Deus nos pede para sermos perseverantes. Nós não devemos temer as circunstâncias à nossa volta. Aqui, Saul tentou encravá-lo na parede com sua lança. Qual é a situação que você tem se deparado aí? O inimigo tem tentado te bloquear através de circunstâncias, através de dificuldades, para que você não consiga herdar aquilo que o Senhor tem preparado para você. Mas o Senhor nos chama a tomarmos uma posição de soldados perseverantes naquilo que Ele tem para nós. Qual é o alvo que o Senhor tem te direcionado a fazer? Esse caminho para você tem sido difícil de você chegar, de você alcançar? Deus nos pede para sermos perseverantes naquilo que Ele tem para nós. Aqui, imagine só, Deus, Ele deu a prova, mas também Ele deu a libertação para Davi. Porque Saul não foi impedido de tomar a atitude que ele ia tomar. Mas Davi foi livrado pela lança que foi lançada ali por Saul. Qual é a dificuldade que o inimigo tem colocado diante de você? Quais são os meios que você tem buscado para fugir do direcionamento de Deus? Você tem realmente fugido daquilo que Deus tem te direcionado? Qual é a posição que você tem tomado? Nós estamos nos direcionando a buscar aquilo que o Senhor tem para nós, ou nós estamos amedrontados pelas circunstâncias que o inimigo tem colocado à nossa volta?
Você tem se reprimido por palavras de desmotivação, né? Por palavras que não te façam prosseguir naquilo que o Senhor tem para a sua vida? Deus nos chama a perseverar, porque Davi, ele foi perseguido por Saul várias vezes, 21 vezes ele foi perseguido por Saul. O inimigo tem te perseguido em que área? Qual é a área que o inimigo tem se revoltado contra você para te perseguir, para te encurralar? Mas Deus me chama você aí neste momento para nós sermos firmes, não temermos as situações à nossa volta. Nós precisamos ser servos perseverantes, soldados perseverantes. O inimigo tem acurralado as suas promessas? O inimigo tem te preservado daquilo que Deus tem para você? Não se atemorize. Seja firme com o Senhor. Porque quando nós somos firmes com o Senhor, quando nós entregamos a nossa confiança plena diante do Senhor, Ele age a nosso favor. Quais são as pessoas que o inimigo tem usado para tentar te reprimir das promessas do Senhor? É tempo de nós sermos firmes naquilo que nós queremos, naquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Porque quando Deus tem algo para nós que é maior do que nós pensamos, o inimigo ele quer encurralar, ele quer aprisionar a nossa bênção. É tempo de nos posicionarmos. O inimigo está tentando dificultar as coisas para você? As coisas não têm progredido conforme a sua vontade? Qual é a sua atitude diante dessas situações? Você tem se colocado em estado de como eu disse num dos vídeos anteriores, nós estamos nos vitimizando, nos fazendo de coitadinhos? É porque tá difícil para mim, eu não tô conseguindo chegar onde eu quero, não tô conseguindo chegar no propósito que eu quero. Eu vou desistir porque para mim não dá mais. Eu venho aqui te encorajar. Tá difícil a luta? Não desanime. Né? Se você precisa de um momento para dobrar os seus joelhos diante de Deus, se você precisa de um momento para chegar diante de Deus e esclarecer algumas coisas que tem dentro de você, Deus te chama a se posicionar. Deus quer trabalhar no nosso interior para que nós possamos receber as bênçãos dele. Talvez a situação que você esteja passando não seja situações boas, né? Talvez você tenha aguentado coisas que talvez em tempos antigos você não aguentaria. Mas o Senhor te fortalece. Saiba que você não está sozinho, que o Senhor está contigo. Faça como Davi aqui, né? Apesar dele ter sido encurralado, né, por Saul, que Saul não ficou contente ali, né, por não adquirir aquilo que ele queria. Mas Davi foi firme, né? Aqui, ó. Saul tentou encravá-lo na parede com sua lança, mas Davi desviou-se e a lança encravou na parede. E por que Saul estava tentando impedir Davi aqui? Estava tentando tirar a vida de Davi aqui? Mas um espírito maligno mandado pelo Senhor apoderou-se de Saul quando ele estava sentado em sua casa com sua lança na mão, enquanto Davi estava tocando sua harpa. O que o inimigo está tentando te fazer no que o inimigo tem tentado te bloquear? Por que o inimigo tem tentado fazer essas coisas? Porque ele sabe que aquilo que Deus tem para as nossas vidas é algo pleno, é algo completo, é algo íntegro. E o que ele quer fazer? Ele quer nos desviar. Talvez você tenha olhado para as circunstâncias aí da situação na sua vida e tenha se deparado com pessoas ingratas, com pessoas egoístas, né? Porque o inimigo, ele usa as pessoas feridas para tentar nos ferir, para tentar nos desviar daquilo que o Senhor tem para nós.
E qual é a posição que você tem tomado diante disso? Você tem recuado diante de circunstâncias? Diante de falta de perdão, talvez? O que Deus precisa trabalhar conosco? Qual é a área que Deus precisa nos curar para que possamos prosseguir rumo àquilo que Ele quer para as nossas vidas? Talvez você queira muito algo aí, mas as situações têm te feito desanimar. E Deus, ele nos chama aqui, através dessa palavra, a sermos perseverantes. Eu não quero aqui poder não quero trazer aqui, como dizem, eu não quero encher linguiça, né? Até porque nem linguiça não tem. Mas eu quero poder expor aquilo que verdadeiramente possa mudar a sua vida. Aquilo que verdadeiramente possa abalar o seu íntimo. Aquilo que possa trazer na tua consciência algo que precisa ser mudado. Talvez uma ferida, né, que precisa ser restaurada. Talvez a falta de ânimo em estar fazendo, né, as nossas atividades, porque o inimigo ele quer nos travar. O que tem te feito ficar deitado numa cama durante todo o dia? O que tem te feito a levantar de manhã desanimado, sem ter disposição de fazer aquilo que você precisa fazer? As situações, as circunstâncias, a frieza das pessoas? Porque, como diz a palavra, o amor de muitos se esfriarão. Mas em que você tem se respaldado? Na frieza do amor de muitos? Ou na esperança que o Senhor nos dá através da cruz do Calvário? Nós, como bons soldados, nós devemos tomar posição diante das nossas vidas. Senhor, o que o inimigo está tentando travar na minha vida, que eu não consigo ter uma visão das suas promessas para a minha vida? O que eu devo fazer diante dessa situação? Eu devo recuar? Eu devo baixar a guarda, né, como dizem, e desistir? Não, o Senhor nos chama a sermos perseverantes, a sermos firmes naquilo que o Senhor tem para nós, naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Porque aquilo que Ele tem para as nossas vidas, talvez nós façamos planos, né? Nós imaginamos algo e o que Deus tem para nós é maior, é melhor. Talvez nós pensamos que algo que nós queremos esteja aqui, perto do nosso lado, mas talvez o que Ele tem para nós é muito maior e esteja distante. Mas não há nada para o Senhor que seja impossível. Talvez nós temos nos enganados em relação aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos. Deus quer trabalhar isso conosco, mas esse trabalhar, ele precisa nos gerar, ele precisa nos expor aquilo que está nos causando dor. Uma ferida, para ser curada, ela é curada através do tempo. É dia após dia. Não é de repente que Ele vai tratar algo que precisa ser tratado conosco. Como você tem agido diante desse tratamento do Senhor? Você tem maltratado pessoas? Você tem falado mal de um irmão? Você tem agido de forma desagradável ao Senhor diante das pessoas, né? Diante de Deus, principalmente, porque de Deus nós não escondemos nada. Deus quer trabalhar no nosso caráter para nos gerar um caráter de Cristo. Qual é a posição que você tem tomado diante das circunstâncias? Você tem perseverado? Você tem recuado? Qual é o pecado que Deus precisa nos tratar? É tempo de expormos aquilo que precisa ser curado. Como eu disse no vídeo anterior, talvez tenha coisas que nós não sabemos que precisa ser curado. E quem que pode nos mostrar? O Senhor. Só Ele que pode nos mostrar. Então, precisamos posicionarmos
Você tem desistido porque a situação não tem favorecido o seu coração? Você tem desanimado? Você tem se prostrado? Como aquela música que diz, prostrados, mas não desanimados. Qual é a posição que nós temos tomado como bons servos do Senhor, como bons soldados do Senhor? Nós temos desanimados diante das situações? Deus tem um lugar preparado para você. Deus tem o teu nome gravado na palma das mãos dele. Não desanime diante das circunstâncias, porque o inimigo quer cegar a nossa visão. É tempo de dobrar o joelho e orarmos para o Senhor. Senhor, me direciona, me mostra o que precisa ser tratado, me mostra o que precisa ser trabalhado, porque eu não tenho essa visão, mas o Senhor tem, então eu entrego nas tuas mãos. É tempo de nos arrependermos também, porque hoje eu me deparei com uma situação, assim, eu não sei se é falta de perdão da minha parte ou da parte de uma outra pessoa. Eu senti que a pessoa tem me preservado de algo que Deus talvez tenha para mim. Mas assim, eu não posso chegar na pessoa e debater com ela, porque eu não sei se é isso mesmo que eu pensei. Talvez eu esteja enganada em relação a isso. Talvez o perdão precisa ser gerado dentro de mim, não da outra pessoa. Nós precisamos reconhecer as nossas falhas diante do Senhor. Senhor, qual é a área que o Senhor precisa trabalhar? Qual é a área que o Senhor precisa curar na minha vida para que eu possa contemplar aquilo que o Senhor tem para mim? Eu estou confiando em situações? Eu estou confiando em pessoas? Quem está tentando destruir os meus sonhos? Por que estão tentando destruir os meus sonhos? Para quem eu tenho olhado? Para quem eu tenho me firmado? No que eu tenho colocado a minha fé? Eu tenho recuado diante das situações? É tempo de nos posicionarmos como bons soldados, né? E buscar mais de Deus, buscar mais intimidade com o Senhor. Senhor, aonde que precisa ser tratado? No meu profundo, que eu não consigo enxergar. É tempo de nos trazer à consciência aquilo que vai nos fazer chegar no propósito do Senhor. Eu gostaria de estar encerrando. Eu espero que essa palavra te ajude, faça diferença na sua vida. Vou estar encerrando com uma oração. Senhor Deus, eu entro na tua presença, no nome de Jesus Cristo, e te peço direcionamento para que eu possa trazer a tua palavra da forma que o Senhor quer, da forma que apraz o teu coração, Senhor. Que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade, no nome do Senhor Jesus. Amém.